E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar o gráfico, você começa a entender os movimentos do gráfico de uma forma inteligente, porque você começa a utilizar razão e lógica nas suas negociações. Você começa a entender o porquê de alguns movimentos gráficos que às vezes você faz a entrada e não vê sentido, mas você começa a entender o que? As possibilidades técnicas para que você venha a fazer trades bem feitos. Por exemplo, aqui, ó, essa entradinha de venda nessa região aqui. Eu poderia ter aguardado uma movimentação para eu trabalhar na região de cima, que é a correta. Porém, no meio do caminho eu vejo possibilidades de entrada. Isso, pessoal, é para quem já tem uma experiência no mercado, para quem já tem um conhecimento técnico mais avançado, tá? Algumas pessoas têm esse conhecimento técnico mais avançado, então eu posso fazer um movimento de entrada ali no meio do caminho. Isso eu sempre toco na tecla, bato na tecla a respeito disso. Porque quando a gente começa a entender os setores gráficos, quando a gente começa a analisar os setores gráficos, eu tenho que começar a pensar no gráfico como gente grande. Sabe aquela coisa de criança? A gente não pode pensar como criança, a gente tem que pensar como gente grande. A gente tem que ser gente grande, pois nós somos gente grande. Você entendeu? Tá lá, ó. Fechou. Qual é a ideia da entrada aqui? Se eu tenho um ponto que o gráfico saiu daqui de demanda, eu chego aqui, eu encontro resistência e eu tenho pontos de resistência, eu tenho três opções de trade aqui, né? Simples. Eu tenho opções que eu possa vender no gráfico e eu tenho opções que eu posso comprar no gráfico e tenho opções de não fazer nada. Se eu fosse optar por segurança nos meus trades, eu teria que fazer entradas correspondente a pelo menos essa região mais longínqua do preço atual, onde o preço está localizado. Porém, contudo, todavia, o preço quando chega nessa região, ele começa a me mostrar o que? O interesse de correções. Como assim interesse de correções? Ele pode fazer uma movimentação que ele venha buscar novamente a região de demanda, ele pode buscar região de resistência e corrigir, assim como ele pode buscar outra região de resistência e corrigir. Então, tem uma série de movimentos que ele pode fazer, tem uma série de movimentos que ele pode agir, e o que eu tenho que fazer como um profissional? Eu tenho que entender o que ele está fazendo, e dentro daquilo que ele está fazendo, eu tenho que fazer as minhas aplicações como trader. Então eu posso procurar entender o que o gráfico está fazendo e fazer as minhas entradas, como aqui eu fiz, ó, com base também em um padrão acontecendo nessa região aqui. Em relação a padrões, eu deixo aqui um e-book, ó, inteiramente grátis, onde eu trabalho padrões de vela, padrão de vela. Você pode baixar inteiramente grátis o e-book para estudar. E é simples, é só vir aqui no meu canal do YouTube, você vem aqui nos links da descrição, ou abaixo do banner de todas as videoaulas nas descrições, você vai procurar não pelo link do treinamento, nem o WhatsApp, nem o Instagram, mas sim pelo Telegram. No Telegram, você vai entrar no Telegram e vai abrir aqui, vai ter uma mensagem fixada quando você vai clicar, vai abrir links para você fazer o download e aí você faz o download do e-book, tá bom? Aqui dentro você vê resultados de alunos, ó, como o José. Bom dia, Cadu, segue minhas entradas de hoje, meta alcançada. Agora eu vou para a minha corrida matinal na praia. Olha que liberdade, né? 6 entradas, 5-1, José batendo meta, é um aluno já de algum tempo. Fernando aqui, lá de Barra Mansa também, ó, 5-0, batendo a meta tranquilamente. Aqui o Silva, ó, ajustando conhecimento e aos poucos a gente chega lá, exatamente, batendo sua meta, tranquilo. Aqui o Fernando novamente, né, já tinha mandado resultados no OTC, ó. Dá uma olhada, né, Fernando?
Tranquilo, para quem sabe, né? Aqui as aulas que eu subo no YouTube, aqui o Márcio, 7-1, tem resultados de ontem, que foi domingo também, viu pessoal? Por isso que tem OTC aqui no resultados, o Márcio 7-1, tranquilo, o Marcelo batendo meta, o Marcelo acho que fez de manhã e à tarde, né? Aqui o Patrício, ó, 2 semanas no treinamento, batendo meta, tranquilo, né Patrício? Aqui ele manda um videozinho da entrada, toda a sua sequência. O Patrício faz 2 semanas, começou agora no treinamento. E olha, dá uma olhada na sequência. Está com a mão baixa, trabalhando devagar, aos poucos, para tornar uma consistência algo normal na vida dele, né, Patrício? Daqui a pouco ele já vai começar a dar aquela subidinha nos valores e assim por diante. Resultados de Rafael e assim por diante. Então entra aqui no canal, baixe o e-book, se você quiser acompanhar os alunos aqui também, você será muito bem-vindo. Se tiver alguma dúvida, você pode mandar também no meu Instagram, no direct, alguma mensagem, tá? Cadu Rinaldi, o link está aí na descrição, ou naqueles links abaixo do banner do canal do YouTube. Lembrando que ainda está com 60% de desconto, ou seja, menos de um lanche aí por mês para você adquirir conhecimento e saber realmente o que faz. Tem meu WhatsApp aí também, caso você queira tirar alguma dúvida, será muito bem-vindo aos estudos, tá bom? Bom, entradinha aqui, ó, EuroGBP, primeira entrada, vamos ver o que mais o gráfico tem a nos oferecer. GBP USD. GBP USD, ó, gráfico chega em região, faz um martelo gigantesco aqui nessa região, ó. Ele vem, segura nessa região, faz a possibilidade de um martelo, tem a intenção ainda de pelo menos fazer um candle acima? Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que ele tem a intenção pelo menos de mais um movimento aqui, por causa do contexto que o gráfico está trabalhando, tá? Se ele não tivesse contexto para fazer mais um movimento de candle, ele seria um pin bar. Quem é aluno aí sabe o que é pin bar, já falei aqui também no YouTube. Se ele não tivesse contexto, ele seria um pin bar. Só que aqui ele não é um pin bar, ele é um martelão lindo, muito, uma cauda gigante, né? Um tail. Isso aqui é o tails, cauda de pato. É assim que os ingleses chamam, os americanos, aliás, dizendo a questão do pavio, né? Como se fosse uma cauda de pato. A tradução, que não é uma tradução literal, mas é para você entender. Então são tails por acima, abaixo e assim por diante. Tá lá, ó, entradinha básica, né? Preço chegou na região, como eu falo para vocês lá dos padrões que você pode baixar, o gráfico chega nessa região, deixa um padrão lindo. Aqui sim é um martelo de entrada de continuação de tendência, aqui sim é um movimento clássico, porque está dentro de um contexto. Dentro de um contexto. Pessoal, vocês têm que aprender a operar o suporte e resistência dentro do contexto, fazendo a leitura gráfica. Se você fizer a leitura gráfica correta dentro de um contexto de suporte e resistência, você, por mérito, você vai conquistar aquilo que você quer. Mas você tem que entender que o gráfico vai além de um candle. O gráfico vai além disso. Olha essa entrada, ó. Quando eu deixo os padrões aqui, dá uma olhada. É o mesmo padrão. É o mesmo padrão. No gráfico eu explico o princípio, aqui no e-book eu explico o princípio. Aqui, além do princípio da entrada com o padrão de candle, existe todo um contexto. Candle sozinho não faz milagre. Um candle sozinho não faz acontecer. É necessário existir um contexto de movimentação, trazendo lógica e razão de movimentação. Eu sei que você não aprendeu isso, eu sei que ninguém te ensina isso. Essa é a proposta do Cadu, te ensinar. Por isso que existe o treinamento, onde um passo a passo, por módulos, você tem a capacidade pessoal de compreender essas movimentações e, tecnicamente, realmente aprender como que o gráfico funciona. Para você não depender de ninguém, para você ter o conhecimento técnico necessário, para você operar as suas negociações. Saber o suporte e resistência de como operar, saber como operar uma tendência, saber identificar as melhores regiões de suporte e resistência para você operar, tendo sempre como pensamento
que se existir um contexto, existe uma lógica, uma razão de entrada. Se não existir um contexto, não existe movimentação de entrada na região, tá bom? Vamos para um outro ativo, GBP-USD, vamos ver o próximo, USD-JPY. Ó, USD-JPY, uma movimentação interessante, né? Aqui, ó, é um ponto interessante. Este ponto aqui é um ponto interessante para eu trabalhar o gráfico. Se o gráfico chegar até aqui, ó, eu posso pensar em uma movimentação, mas ele tem que chegar aqui, ó, como ele está fazendo, exatamente isso. Aí ele tem que chegar nessa região, além dele chegar nessa região, ele tem que parar nessa região. Tá? Eu vou até trazer uma linha aqui, ó, para você entender, essa é a região. Se ele chegar ali e parar como ele parou agora ali, aí tem a entradinha, tá? Há a possibilidade aqui de uma pequena correção. Eu vou até aumentar a linha aqui para você entender o porquê da minha entrada e compreender aqui o motivo da minha entrada. Pessoal, entendam o seguinte, todas as vezes que você for fazer uma análise no gráfico, essa análise ela tem que estar atrelada a alguns movimentos técnicos que o gráfico faz. Esses movimentos técnicos, eles podem te ajudar a entender a movimentação do gráfico. Então existem movimentos, por exemplo, que você vai precisar de uma ajuda técnica, por exemplo, de um filtro, como o volume, para você fazer uma entrada. Em outras situações, você vai precisar de um movimento técnico, por exemplo, de um padrão de vela, ou às vezes, apenas o movimento do gráfico pode te ajudar nessa entrada específica, tá? Nesse movimento específico. Tá lá, ó, entrada perfeita. Deixa eu te fazer uma proposta pessoal. Esquece tudo que você aprendeu até hoje sobre análise gráfica. Esquece tudo aquilo que te ensinaram de errado. Ressignifica a sua mentalidade, o seu pensamento. Se você olhar, entrar no meu WhatsApp, eu deixo um texto bíblico ali de Romanos onde fala sobre a renovação da nossa mente. Sabe por que às vezes você está aí tentando e não sai do lugar? Porque você, de alguma forma, aprendeu errado. Alguém te ensinou errado. Alguém te ensinou a fazer a leitura gráfica errada. Alguém te ensinou a ver o gráfico de forma errada. Alguém te ensinou as oportunidades de entrada de forma errada. E aí você fica martelando naquilo errado. Você fica batendo o martelo, você fica teclando naquela metodologia errada. Olha essa entrada aqui. O que você acha dessa entrada que eu fiz? Existia duas possibilidades. No fechamento do candle como eu entrei ou depois do padrão de vela que aconteceu. Simples, né? Simples. Agora, às vezes você fala assim, Cadu, mas eu já fiz entradas como essa aqui e ao invés do gráfico fazer esse movimento que fez contigo, o gráfico continuou subindo. Sim, sabe por quê? Porque de alguma forma você foi ensinado que basta traçar uma linha numa resistência e existe uma entrada. Não é bem assim. Por isso que eu falo, esqueça tudo que você aprendeu até agora. Esqueça. Ressignifique a sua mente. Comece a aprender através de um método que realmente mostre para você toda a movimentação gráfica. Porque assim você vai conseguir entender o contexto técnico, você vai entender como fazer a leitura gráfica para operar o suporte e resistência de forma simples e correta. Você vai entender, por exemplo, ó, que nessas regiões aqui, vou até desenhar para ficar mais didático para você. Se eu vejo uma região aqui de suporte, eu vejo uma região aqui de resistência, eu vejo região de resistência. Aqui também, ó, eu vejo região de resistência. Existem possibilidades de movimentações no gráfico. Então, eu vejo possibilidade de movimentação aqui nesse gráfico, eu vejo possibilidade de movimentação de correção aqui nesse gráfico, eu vejo também nessa região, apesar de não ser uma boa região, e vejo também essa outra região. Cadu, se eu não estivesse operando aqui em binárias, se eu estivesse operando no Forex, se eu estivesse lá no Forex, onde eu ia esperar o gráfico chegar para eu fazer o meu movimento? Eu ia esperar o gráfico chegar nessa região para eu fazer a minha venda.
O meu alvo no Forex seria essa movimentação aqui. Por quê? Eu já falei 1000 vezes para vocês, né? Visão Forex, ação binárias. Quando eu ensino a vocês, e o pessoal do treinamento sabe, você vai aprender a fundo todas as técnicas da análise gráfica por uma visão Forex, por uma visão dos grandes players, porque é assim que movimenta o mercado. O mercado intercambial se movimenta entre grandes bancos, grandes instituições. Nós só temos que entender o que eles estão fazendo e nós vamos fazer juntamente com eles, né? Por exemplo, aqui ocorreu um base, né? Eu estou desenhando para você entender o que está acontecendo. Aqui um basic, né? Aqui um rally, que é o rally. Eu espero que eu tenha escrito certo. E aqui um pequeno rally também. Então essas movimentações, elas acontecem a todo momento no gráfico. Aqui seria o meu alvo principal de venda, se eu estivesse num gráfico de, por exemplo, de Forex. Quando eu venho para binárias, eu tenho tanto essa região como possibilidade de venda, como essa região como possibilidade de venda. Só que eu não posso pensar só na região. Eu não posso pensar só no candle. Eu tenho que começar a ver o gráfico como um todo, assim definindo as regiões, juntamente com tendência. Depois que eu vejo tudo isso, aí eu vou ver o que? A vela, né? Ou o padrão de vela ali na região, juntamente com o chamado volume, que é onde justamente é o fluxo do mercado e eu vou fazer a minha entrada. Então, quando é que vai ser acionado essa minha entrada aqui, que eu vi a vela junto com o volume, né? Eu vi o fluxo do mercado, como que eu vou trabalhar. Qual foi o momento? Eu estava aqui em momento de atenção amarelo, vendo o preço chegar a essa região. Qual foi o momento que essa entrada foi acionada? Quando gráficos, regiões e tendências se tornaram contexto desse movimento atual de entrada. Então, quando eu olho para aquela região e vejo contexto do gráfico nesse momento, região nesse momento, tendência nesse momento, tudo fazendo com que a vela e o volume trabalhasse ao mesmo favor desses gráficos, do gráfico, região e tendência, foi aonde eu acionei a minha entrada. Então, por isso que em binárias eu consigo fazer uma entrada já em movimentos curtos como esse. Eu poderia esperar um pouquinho mais para ver esse movimento? Poderia, mas essa região aqui não é de um grande interesse. Agora, essa aqui seria melhor ainda. Mas eu não tenho tanto tempo para fazer este movimento. Então, logo que eu entendo que o preço está numa região ainda de desconto, por que desconto? Está barato, eu posso vender. Aliás, está barato, eu posso comprar. Se ele estivesse na região de prêmio, eu posso vender. Aqui ainda é uma região de prêmio? Depende da movimentação do gráfico. Então, olha que interessante. Nessa região aqui, eu tenho que pensar em comprar. Essa região aqui, ó, eu tenho que pensar em comprar, porque é a região de desconto. Cadu, mas por que você vendeu aqui? É justamente isso que eu estou te falando. Porque quando o padrão de vela fecha juntamente com o fluxo do mercado, toda essa região de prêmio, opa, queria pôr outra cor para você não perder o movimento do gráfico. Toda essa região de prêmio, ela é transportada para aquela região. Olha só, então o peso desse movimento aqui, ó, me autoriza a fazer uma entrada nessa região. O peso que eu digo é a estrutura da movimentação da força gráfica na região, faz com que aquela região seja autorizada a ser uma região de prêmio. Eu tenho dinheiro para pegar, então eu posso vender. Só que quando você aprendeu aí a análise gráfica, e dá uma olhada no que acontece no movimento, percebeu como a entrada foi perfeita? O que aconteceu com o movimento? Continuou caindo. Então, se eu estivesse no Forex esperando o movimento chegar até aqui em cima, eu não teria minha entrada ainda. Esse foi um dos motivos que me fez olhar mais para as binárias, porque em 20, 30 minutos eu consigo fazer aqui 3 entradas perfeitas, onde lá no Forex, por exemplo, eu demoraria 1 hora, 1h30 até esperar esse gráfico chegar aqui, ó, nessa região, para eu fazer a minha entrada aqui de venda nessa região.
eu teria que ter muito tempo disposto aqui na frente do gráfico. E depois de tanto tempo na minha vida olhando para o gráfico, eu não tenho mais essa paciência. Então por isso eu prefiro trabalhar os scalpings aqui na binárias, que com pouco tempo eu consigo fazer aquilo que é necessário fazer. Então coloca um negócio na sua cabeça. Quer aprender a fazer a leitura gráfica e operar o suporte e resistência de forma correta em opções binárias? Quer aprender? Quer saber como faz? Esquece tudo que você aprendeu até nos dias de hoje. Ressignifica sua mente e aprende de verdade como é que funciona. Começa do início. No treinamento nós fazemos um passo a passo desde o iniciante até o avançado. Se você está começando hoje, você vai aprender o passo a passo. Se você é avançado, você vai ver o passo a passo, e muitas pessoas que chegam falando assim para mim, Cadu, eu estou há 3 anos no mercado, estou há 4 anos no mercado, mas só as primeiras aulas eu nunca vi nada igual, eu nunca tinha pensado dessa forma o gráfico. É aí que a gente ressignifica a nossa mente, é aí que a gente muda a nossa mente e começa a aprender verdadeiramente como funciona o mercado. Eu costumo dizer para o pessoal que o loss é apenas detalhezinho de uma falha ali numa leitura. O loss pode acontecer, mas ele não faz parte da sua vida. Ele pode acontecer, mas ele não faz parte da sua vida. Porque se você sabe como analisar o gráfico, se você sabe como operar de forma correta, dentro dos termos e regras da análise gráfica, você vai saber o momento exato de negociar em suporte e resistência, você vai saber exatamente o momento de operar a sua tendência, você vai saber exatamente fazer o encaixe do contexto gráfico para operar com razão, para colocar lógica na movimentação do gráfico. Como eu fiz aqui em um SDJPY, mostrando para você a boa oportunidade de entrada. Como eu fiz aqui em GBPJPY, peguei o preço aqui, o preço foi lá para cima, agora ele mudou de característica de estrutura, está vindo para outra região. E como eu fiz aqui em Euro GBP, nessa pequena correção aqui, e agora ele está indo buscar o que é de direito, o que é dele. Então, mude o seu pensamento. Esqueça o que você aprendeu até hoje e muda. Se você quiser realmente resultado nesse mercado, muda. Se você não começar a aprender ou não colocar na sua cabeça realmente o que é análise do gráfico, o que é fazer uma leitura gráfica dentro de um contexto para você operar o suporte e resistência, você vai ficar nesse marasmo, ganha, perde, tem dia que parece que você sabe tudo, tem dia que você parece que não sabe nada. Olha os resultados dos alunos que eu mostrei para vocês. Você pode entrar no meu canal do Instagram, você pode entrar no canal lá do Telegram, ou aqui na comunidade, na aba comunidade do YouTube, você vai ver os resultados dos alunos, você vai ver os alunos batendo meta. Alguns alunos batem meta 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, alguns com corretoras diferentes, 2 corretoras diferentes. Por quê? Porque a partir do momento que você aprende o princípio da análise gráfica, você vai olhar os gráficos de outra forma. Você vai começar a compreender os gráficos de outra forma. A sua visão vai expandir de uma tal forma que você vai enxergar algo que ninguém enxergou. E você também, por anos aí na frente do gráfico, nunca enxergou. Porque você vai entender realmente como analisar o gráfico. Tá bom? Hoje é segunda-feira, estamos começando a semana. Todos os dias estarei aqui às 18 horas e 15 minutos trazendo conteúdo para você. Por isso eu lhe peço, deixa um like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, você é muito bem-vindo aqui. E você que quer realmente aprender, quer acelerar os seus conhecimentos, quer ressignificar sua mente, entender realmente como a análise gráfica funciona, parar de entregar dinheiro para o mercado e realmente ver luz no fim do túnel, saber o que você está fazendo no gráfico, aí eu tenho treinamento onde você será muito bem-vindo, o seu acesso é para a vida toda e as dúvidas são sanadas diretamente comigo. Sou eu mesmo, Cadu, que te dou suporte, que corrijo o seu diário de trading, que acompanho você nos seus resultados quando você tiver dúvida, tá bom? Caso queira fazer parte, será muito bem-vindo, eu estou aqui do outro lado te esperando. A aquisição pode ser feita qualquer hora do dia, da noite e é de forma automática. Uma vez que você faz a aquisição, você recebe um e-mail com um link já para você fazer a sua senha e começar a estudar, tá bom? Te vejo aqui do outro lado, fica com Deus,
Até amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!